Olá, gente! Hoje no bate-papo com o Dr. Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre a amidalite caseosa, ou cásium, né? Bom, inicialmente o que é cásium? Cásium é do grego queijo, né? Significa a presença daquelas massinhas que a gente tem nas amígdalas, né? De consistência de uma massinha mesmo, né? Putrefeita, ela tem um cheiro bem forte, um odor bem desagradável, e nada mais é do que o resultado do acúmulo ali, de decomposição, né? De alimentos, a própria saliva, células de defesa que a gente tem na garganta, as bactérias que já fazem parte da nossa flora bacteriana oral, que decompõem esse material no interior das amígdalas. As nossas amígdalas, vulgarmente chamadas de carne esponjosa, por que elas são chamadas desse jeito? Porque elas têm vários buraquinhos, né? Elas apresentam várias reentrâncias que a gente chama de cripta. Então, se nós pudéssemos cortar nossas amígdalas e visualizar no microscópio, a gente viria elas como se fosse um queijo suíço. Então, elas são tecido, elas são duas porções que a gente tem em cada lado, uma de cada lado da garganta, arredondadas, mas que elas têm dentro delas diversos buracos, falando a grosso modo, que chamadas de cripta. E é no interior dessas criptas que nós temos a decomposição desse material e a formação da massinha putrefeita chamada de cásium. Essas criptas, elas têm um colo, ou seja, elas têm uma abertura estreita e elas apresentam uma base mais alargada. Então, é como se elas fossem um formato, né, de um vaso. Existe um colo estreito e uma base alargada. E é justamente no interior dessa cripta que a gente tem o acúmulo desse cásium. No caso do tratamento da amidalite caseosa, existem diversas modalidades. Claro que vai depender de cada caso, vai depender da severidade do quadro, da idade do paciente, das condições clínicas que o paciente vem apresentar. Claro que o tratamento definitivo seria a retirada de amígdala, você não teria mais cripta, não teria mais cásium, mas a gente precisa lembrar que existem pacientes idosos, pacientes que não apresentem condições clínicas para uma cirurgia de amidalectomia, já que a cirurgia de amidalectomia no adulto ela tem um outro patamar em relação à criança, né? A cirurgia no adulto é uma cirurgia que tende a ter mais sangramento, risco de hemorragia, é uma cirurgia mais difícil. Então, claro que no paciente com condição clínica adequada, paciente com restrição importante social, né, constrangimento, halitose severo, paciente que já tentou múltiplos tratamentos e não melhorou, a cirurgia é o tratamento definitivo. Só que nós temos pacientes, por exemplo, idosos, que não apresentam condições clínicas para um tratamento cirúrgico, ou um paciente, por exemplo, que apresenta uma amidalite caseosa que não incomoda, que não traga grande halitose, que apresente uma eliminação ocasional esporádica de cásium, situações mais pontuais. Aí você pode optar por um tratamento clínico tratando as criptas das amígdalas, né, que a gente chama de criptólise amidaliana, que existem diversas modalidades de criptólise amidaliana. Então, o tratamento vai depender de cada caso, dependendo da intensidade dos sintomas e condições clínicas do paciente. Tá certo, gente? No caso da remoção do cásium, quando ele está bem visível, palpável, você pode, com o dedo mesmo, fazer uma leve compressão, uma leve massagem da amígdala em torno do cásium, não nele, se você acaba aprofundando ele mais ainda, em torno do cásium, que ele costuma apresentar uma extrusão simples, fácil. Quando está muito difícil, com muita ânsia de vômito, difícil localização, procure o seu otorrino que ele vai também ajudá-lo a remover esse caso, pode ajudá-lo a remover em consultório, tá? E já propor o tratamento para você. Em caso de dificuldade com o dedo, você pode usar a própria haste flexível, um cotonete, para fazer a remoção do cásium, desde que você não machuque a sua amígdala, né? Então evite usar unha, evite usar algo que possa machucar ou traumatizar a sua amígdala, para que você não faça isso de modo repetitivo, tá certo? Enxaguante bucal, preferencialmente sem álcool, tá certo? Porque o álcool em excesso também pode fazer mal à sua mucosa da cavidade oral. A água oxigenada, a mesma coisa, em excesso também ela pode liberar muito radical livre e pode também gerar um dano à sua mucosa a longo prazo. Então, cuidado, o uso de enxaguante bucal tem que ser sem álcool e também com moderação. O uso de enxaguante de água oxigenada também não deve ser um uso diário, rotineiro, né? Tem que ser um uso ocasional também. Isso o seu médico vai saber orientar de forma mais adequada. E uma coisa que é importante, né, os pacientes geralmente têm bastante cuidado, já os pacientes que sofrem de halitose por amidalite caseosa já são pacientes que passaram no dentista, já fazem um bom cuidado com seus dentes, já passaram no gastro achando que estavam com refluxo e também já tem um bom cuidado, mas lembrar, né, também do cuidado com a língua, né? Ou seja, a língua muita gente escova de forma rápida, de forma superficial e mais na ponta da língua. Nós temos que lembrar que essa burra lingual também causa bastante mau hálito nas pessoas e o tratamento dessa burra lingual geralmente envolve o uso dos raspadores de língua, dos limpadores de língua, né? Que são aquelas peças de plástico que você compra em farmácia, né? Aquelas hastes de plástico
e você consegue fazer a higiene adequada da língua, fazer a raspagem delicada da língua, né? Para a remoção de saburra lingual. Lembrar da saburra lingual também é importante, tá bom? Para qualquer dúvida e maiores esclarecimentos, estamos à disposição de vocês. Tudo bom? Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.